Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar sobre o Lobo do Jason Momoa, se é que isso vai acontecer e se isso é benéfico tanto pro ator, quanto pro personagem, quanto pro DCU, quanto pra Superman Legacy, mas todos os dias aqui tem dois vídeos, de manhã às 7h45 e um entre as 7 às 8 da noite. Ano que vem vai começar o Creature Commands, a gente vai fazer uma análise de episódio por episódio e também da série do The Penguin. Bom, vamos falar antes aqui de uma notícia triste que é o Keith Giffen, o quadrinista, e aí o lendário quadrinista, fez grandes coisas na DC Comics, faleceu aos 70 anos de idade. Ele que fez aí a Liga da Justiça Internacional, que é sensacional, os leitores aqui da DC, né, dos quadrinhos no geral, chamam de Liguinha. Conseguiu trazer uma Liga da Justiça mais inusitada, com o Guy Gardner, com o Shazam, com o Besouro Azul, com o Batman, com vários outros personagens, Gladiador Dourado, enfim. Ele também fez ali o Lanterna Verde no pós-crise, né? Mas enfim, o Keith Giffen vai ter a sua obra sempre eternizada aí na DC Comics. Bom, vamos falar sobre o Lobo aqui do Jason Momoa, se isso vai acontecer. Olha só esse vídeo do Jason Momoa saindo da Warner Bros. Logo depois que ele fez a reunião ali com o Peter Safran e o James Gunn, na época que eles tinham acabado de assumir. Ele está feliz por algum motivo. Vocês não concordam que ele vai estar no DCU? Eu acho que sim, porque... tudo bem que ele é um cara mais assim, boêmio, espontâneo e tal, e enfim, é um cara super feliz da vida, mas pode ser que ele seja realmente o Lobo no universo de si. Porque presta bem atenção, muita gente tá falando, inclusive eu vi um comentário no Twitter, por isso que eu falo, não andem no Twitter. Twitter é o esgoto da internet, certo? Você anda lá, você vê cada baboseira, aí um moleque falou que ele ia rebaixar a carreira dele fazendo o Lobo, porque ele não vai mais ser o Aquaman, provavelmente, porque o Aquaman foi um filme bilionário. Os nerds, eu sempre falo isso aqui, né? Os nerdolas, eles sempre usam o termo bilheteria. Isso é preocupante, né? É a mesma galera que fala que o Superman Legacy tem que fazer 1 bilhão, senão não é sucesso, que o The Batman não é um sucesso. Essa galera, eu não sei que mundo que eles vivem, essa galera. Então, tem que tirar isso da cabeça do público, eu acho. Tipo, eu acho que isso não vai acontecer, né? Porque a galera fica falando só de bilheteria, 1 bilhão, 1 bilhão. É muito louco, parece que a galera recebe dinheiro dos estúdios, né? Se fizer 1 bilhão, você vai receber uma porcentagem. O Jason Momoa, ele vai provavelmente se transformar no Lobo. Talvez, tá? Isso não é confirmado. Se o James Gunn não desmentiu, pode ser que seja verdade, ou pode ser que ele nem tenha visto essa matéria. Tem essas duas possibilidades, mas o Lobo, vamos falar aqui se ele é benéfico pro ator, se ele é benéfico pro filme e pro DCU. Vamos lá. O Lobo é um personagem muito massa. Nos anos 90, a galera gostava de comprar as revistas do Lobo, porque era naquela época da Image, Comics e tal, e ele vendia bem, eu acho que na DC, se eu não me engano, que é aquela coisa do anti-herói, né, na época do anti-herói. Mas o Lobo, ele é um personagem que ele é a cara do Jason Momoa, e eu não digo fisicamente, pra atuar, porque você não precisa ser muito bom ator pra ser o Lobo, que é o caso do Jason Momoa. O Aquaman dele eu gosto, tá, antes que alguém fale alguma coisa, eu gosto do Aquaman dele, eu acho que ele deu um ar mais selvagem pro personagem. Eu acho que o Aquaman merecia isso, né, pra ter um tratamento diferente e tal. Só que o Aquaman, ele pode ser muito foda, casca grossa e tal, sendo um loirinho, engomadinho, isso não tem problema. A fase do Geoff Johns aí, com os desenhos do Ivan Reis 952, é literalmente isso. Então, acho que assim, o Lobo estar no Superman Legacy pode ser mais um personagem que tá tendo uma adição ali, que eles estão colocando ali no filme, pra você interagir com o Superman. Esse é um filme do Superman, só que ele é um filme que vai ter outros personagens. Se acostume, talvez The Brave and the Bold seja a mesma coisa, talvez, sei lá, o Altord seja a mesma coisa, ou a própria Supergirl, talvez a Supergirl não, que vai ser uma coisa mais isolada no espaço, mas o próprio Monstro do Pântano também não. Se acostume, que isso vai acontecer bastante no DCU. Eu acho interessante se tiver o Lobo, por quê? O Lobo é um personagem que ele é muito carismático, ele é muito legal, visualmente ele é muito legal, ele combina demais com o Jason Momoa. Muita gente pode perguntar assim, pô, mas 1 ano depois ele vai aparecer como Lobo, depois de ter tido o último filme do Aquaman. O último, né? A gente não sabe se vai ser o último, provavelmente sim. Será que é benéfico pro personagem, pro ator, pro DCU? O Jason Momoa sendo o Lobo é uma coisa super normal, é uma coisa que todo mundo pediu, sabe? Todo mundo pediu. E se for um filme bom e ele mandar bem, a galera já vai esquecer do Aquaman em um estralar de dedos, tá ligado? Vai ser uma coisa muito fácil, assim, das pessoas esquecerem. Porque o Jason Momoa como Aquaman, ele deu certo, tanto ele quanto a Mulher Maravilha da Gal Gadot, mas não é uma coisa, tipo, insubstituível, não é uma coisa, tipo, inacreditável histórica, tá ligado? Em números de bilheteria pra Warner Bros. É histórico, mas em termos de cinema, em termos de personagem, qualidade do filme, isso não é histórico, é só um blockbuster comum que fez muito sucesso. Agora, você trazer no Superman Legacy com mais outros 4 heróis, será que não ia inflar muito o filme do Superman? Eu penso assim, esse filme, ele foi escrito pra ter o Superman e as Lois como protagonistas, certo?
Isso é o que o James Gunn sempre fala. Mas ele vai ter outros personagens aí e a gente não sabe qual que vai ser a ameaça. Então, isso é interessante, porque o Lobo aparecendo, ele já pode ter uma luta com o Superman na hora, que é muito provável que isso aconteça. O Lobo, ele aparece assim no Man of Tomorrow, né? Ele tem uma luta com o Superman ali, bem legal e tal. E aí depois eles vão colocando ele junto da história ali. Tem o Parasita, que é o vilão final. Aí tem o próprio Lex Luthor ali. Você tem o Caçador de Marte. São vários personagens. Se for o Al Tort, ia ser legal ter o Lobo, porque o Lobo é um personagem meio... Como que eu posso dizer? Ele é meio... Né, ele não é um herói, então o Al Tort também, eles não são heróis. Então ia ser interessante ver isso daí, a interação de tudo isso. Mas seria mais legal se fosse o Brainiac, porque poderia ser, sei lá, o Lobo chegando na Terra, que ele tem que vir pra Terra de alguma maneira, e ele descobrindo que o Brainiac tá vindo, e ele tentando avisar, e tendo um atrito ali com o Superman, com os outros heróis, alguma coisa desse tipo, não sei, ou pode ser outra coisa. O Jason Momoa como Lobo, ele é um ator que ele não é tão talentoso em termos de atuação. O Lobo seria o tipo personagem perfeito pra ele interpretar. Então, ele parece fisicamente, é só você colocar ali a maquiagem, colocar ali os acessórios e tal. É praticamente o Lobo, né? Tipo assim, o comportamento, aquela coisa bem canastrona. Ele é esse cara já quase na vida real. Então não ia ser muito difícil ele interpretar esse personagem. E eu acredito que ele faria mais sucesso como Lobo do que como Aquaman. Não tô falando em termos de número, tá? Porque a galera sempre vai falar de bilheteria aí, né? Os fiscais de bilheteria, né? Não é nem fiscal de bilheteria, eu vou chamar essa galera de acionista da Warner. Os acionistas da Warner, da Disney. Eu acho que assim, na trama do filme O Lobo, eu não sei se ficaria inflado. Depende muito do que o James Gunn quer fazer com esse filme. Do porquê que o nome Legacy, né? O legado do Superman. Por que o legado, né? Por que ele quer dizer com isso? Se ele quer trazer uma abordagem meio que, tipo, uma homenagem pro Superman, fazendo esse filme, vendo, tipo, colocando todo ele dentro de um universo já cheio de heróis e mostrando, ó, esse é o cara maior de todos, esse é o super-herói de todos os super-heróis. Talvez ele esteja fazendo algo desse tipo, ou simplesmente só uma interação. Eu acho que esses personagens, tipo, a Waller, por exemplo, está no filme, não é uma parada absurda. Só que eu não sei se isso realmente vai acontecer pelo seguinte... Eles precisam, tipo, colocar o Superman, a Lois, precisa colocar a Ameaça, o Lex. Esses heróis vão estar como personagens secundários do filme. Se esses personagens forem todos aparecer, lógico, os 4 já estão confirmados. Aí provavelmente a gente vai ver a confirmação dos outros depois da greve. Se vai ter realmente o Lobo, se vai ter realmente a Amanda Waller, se vai ter realmente o Brainiac ou o Al Tort. A gente vai ver se isso realmente está tudo confirmado, porque... Pode ser que alguns personagens apareçam e eles não anunciem que eles vão aparecer, tipo a Amanda Waller, sabe? Que a galera insiste, por exemplo, que a Amanda Waller está em 2024 com a série dela, que ela vai ser lançada em 2024. Eu não sei, mas é um tipo de série que eu tenho um hype grande, que acho que vai surpreender bastante. James Gunn sabe trabalhar com equipe, certo? Então, 4 personagens aqui, mais um Lobo já é uma equipe. Então você tá colocando uma equipe secundária no filme, tá trazendo uma coisa James Gunn pra esse filme, porque o Superman não tem nada a ver com os filmes que o James Gunn fez, então ele tá trazendo um ar mais James Gunn, que não significa que ele vai transformar o filme só nisso. Esses personagens são todos secundários no filme, e ele tá tentando trazer uma coisa mais pro lado dele, que ele domina, esses personagens mais, né, tipo, o Lobo é a cara do James Gunn, o Metamorfo é a cara do James Gunn, o Senhor Incrível também, o Guy Gardner nem se fala. Ele tá trazendo essa coisa mais pro lado dele, pra trabalhar um personagem que ele nunca trabalhou, num patamar que ele nunca trabalhou. Então ele tá colocando um lado mais safe nessa direção do filme, mesmo sabendo que ele vai ter que lidar com o super-herói de todos os super-heróis, que ele tem uma pressão enorme de várias coisas. Esse filme, ele é bem curioso, porque assim, além dele ter esses personagens, ele vai ter o vilão, e ele é o começo de um universo cinematográfico. Então ali já começa uma narrativa, que não é só simplesmente um filme que começa, meio e fim. Pode ser que seja, mas provavelmente ele já deve ter alguma coisa, alguma pincelada para um futuro. Alguma coisa sobre o Batman, porque, por exemplo, o Superman já vai conhecer a Mulher Gavião, o Lanterna Verde, ele já deve saber que o Batman existe, ou não, né? Deve colocar aí, tipo, algum easter egg do Batman ou do Robin, enfim, Gotham. Eu acho que seria a melhor escolha pro Jason Momoa, porque ele não pode ser protagonista. Entende o que eu tô falando? Ele é um ator famoso e tal, mas ele não pode ser protagonista igual ele era no Liga, lá, na Liga da Justiça, é um dos protagonistas. Ele não tem tanto talento pra isso, entende? Então, se você colocar ele como Lobo, funciona muito mais. Que é um personagem que pode roubar a cena, é um personagem secundário do universo do DCU, e é um personagem que é a cara de James Gunn, a cara do Jason Momoa. Seria legal, muito legal ele como Lobo, mas muito legal mesmo, né? O James Gunn já negou isso, já teve gente que confirmou de novo, ele já nega de novo. Ele não vai falar, obviamente, antes de sair alguma coisa, principalmente agora que ele não pode falar. Ele poderia falar que era mentira, por exemplo...
saiu essa notícia, ele não pode chegar lá e falar, isso aqui é verdade, por conta da greve, ele não pode anunciar nada, entendeu? Ele não pode falar sobre ator, sobre filme, pode falar sobre nada. Ele poderia desmentir só. Falar, isso é uma mentira, um grande absurdo, porque ele já fez isso várias vezes, né, com várias notícias. Isso é o papel do James Gunn, de você estar ali presente nas redes sociais e desmentir algumas coisas absurdas que os fãs da DC viveram. Notícias absurdas ao longo de 10 anos. Isso ainda tá vivendo, né, porque tem notícias absurdas aí da Amber Heard, do Jason Momoa, do Aquaman 2, enfim. Pra finalizar o vídeo aqui, na minha opinião, seria a melhor escolha pro ator, pro personagem e pro DCU. Porque é um personagem que ele não vai ser protagonista, então os protagonistas eles precisam ser atores talentosos. Esses atores precisam ser bons. Você precisa de bons atores para viver os maiores super-heróis de todos os tempos e os melhores vilões. E o Lobo no Superman Legacy ia ser bem curioso. Eu acho que ia entrar mais na linha dele estar ali junto com os outros heróis, sabe? Eles aparecerem, ter algumas cenas de ação juntos, interagindo juntos. Coisas pequenas de você introduzir esses heróis de acordo com o que é esse universo compartilhado. Se você assiste, por exemplo, tanto o Man of Tomorrow como o Beware My Power, né, que é a animação do Lanterna Verde ali no Tomorrowverse também, eles introduzem esses heróis muito naturalmente. Tem heróis que eles só vão aparecer em filmes assim e fazer participação até que eles ganhem mais espaço em um outro filme lá na frente, um crossover, algo do tipo. Não é o caso do Lobo, que ele vai ser um protagonistazão. Então faz sentido ele estar num filme do Superman. Em várias histórias do Superman ele aparece assim, e é bem legal nos quadrinhos, isso é bem legal. Inclusive, recentemente a DC publicou aí o Lobo vestindo o uniforme do Aquaman, né? Nos quadrinhos aí, que tem a filha dele falou pra ele usar, né? Nos quadrinhos, enfim. E aí muita gente falou, pô, DC, o que você está querendo dizer, não é mesmo? Talvez seja um easter egg, e a galera já até saiba e fala, pô, então deixa eu colocar aqui, enfim. Mas também é só uma coincidência. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você acha do Jason Momoa como Lobo. Eu sei que muitos preferem ele como Lobo do que como Aquaman. Mas enfim, deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.